Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com a nossa palavra do dia para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família. Durante todo este dia, essa palavra irá te abençoar, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é maravilhosa. E eu já quero aqui pedir a você para ficar até o final desse vídeo, até o final dessa palavra, porque o Senhor irá te abençoar de uma forma muito especial. E também eu quero dizer a você que todos os dias nós estaremos aqui com a palavra do dia. Nesse mesmo horário, nós estaremos aqui todos os dias com essa palavra para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, para abençoar você durante aí todo o seu dia. Amém? Então nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Nós vamos estar mergulhando um pouquinho na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Olha só, deixa aquele like abençoado como sempre e também compartilhe essa palavra com outras pessoas, a fim de que outras vidas venham ser abençoadas e alcançadas pelo Senhor, ok? Vamos meditar na poderosa palavra de Deus. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 13 e o versículo de número 14, nós temos uma palavra aqui poderosa que irá falar muito conosco. Olha só como diz a poderosa palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, o maior missionário depois de Jesus, esse grande homem de Deus, que levou a palavra de Deus para os gentios, que mudou a história do seu tempo, da sua época, através da pregação do Evangelho. Nós iremos notar algo muito interessante nessa palavra, porque aqui o apóstolo Paulo está falando um pouquinho dele. Ele fala um pouco sobre a sua pessoa e da decisão que o apóstolo já havia tomado em sua vida. Ele tomou uma decisão e foi uma decisão muito interessante. Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre os maus obreiros, sobre os falsos obreiros, para a igreja ter o cuidado, ter cautela com os falsos obreiros, falsos homens que dizem ser homens de Deus e não são, falsos ministros da palavra de Deus. Paulo chama a atenção da igreja a ter cuidado com os falsos obreiros, com os homens que se dizem ser servos de Deus, obreiros do Senhor e que não são. E logo mais adiante, o apóstolo vai falar um pouquinho sobre ele. Ele vai dizer quem ele era antigamente. Ele diz: olha, eu era um homem que tinha muito zelo pela lei. Eu era fui um homem que perseguia a igreja do Senhor. Eu persegui muito o povo de Deus. Então Paulo aqui ele faz como se fosse uma confissão. Ele confessa para os irmãos quem ele era outrora, como ele agia. Ele achava que era certo a forma em que ele estava agindo, a forma em que ele estava lidando com respeito a Deus e a sua palavra. O apóstolo Paulo pensava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo o povo de Deus, mas depois ele percebe, quando ele tem um encontro com o Senhor, no capítulo de número 9 de Atos, quando ele está ali no caminho de Damasco, indo para Damasco a fim de perseguir os cristãos ali, a Bíblia diz que ele tem ali um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece para ele e se revela a ele. Paulo então se converte ao Senhor e os irmãos já conhecem a história. Perceba que Paulo, quando ele se converte ao Senhor, ele escreve aqui essa carta aos Filipenses, contando um pouquinho sobre a sua vida e a sua história, dizendo: olha, eu agora estou prosseguindo, eu estou avançando, eu agora estou vivendo aquela fase de esquecer das coisas que para trás ficam. Eu agora já não quero saber daquilo que houve lá atrás.
Eu quero esquecer do que aconteceu, de quem eu fui, a pessoa perversa que eu fui, o perseguidor da igreja, pensando que estava fazendo a coisa certa, quando que na verdade eu estava fazendo a coisa errada. Então Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para o alvo. Sabe qual é a lição que o apóstolo está passando aqui para mim e para você? Aleluia, nessa manhã. A lição que Paulo está passando para nós é o seguinte: nós, como servos do Senhor, devemos esquecer as velhas coisas, as coisas que se passaram, as coisas antigas. Tem muitas pessoas que são muito presas às coisas do passado. Tem muitas pessoas que vivem do passado, e essas pessoas sofrem bastante, sofrem muito. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam que Deus não o perdoou ainda, que o Senhor, parece que o Senhor ele não tirou os pecados ainda. Tem muitas pessoas que ainda vivem de coisas que se passaram lá atrás, e eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Esqueça o que houve lá atrás, esqueça o que se passou, porque o que se passou, não volta mais. O que já foi embora, acabou. Viva agora o novo tempo que o Senhor tem para a sua vida. Prossiga na presença de Deus, prossiga para o alvo. Paulo diz aqui no verso de número 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É Paulo nos dando a lição, dizendo, olha, eu não vivo mais do passado. Eu não quero saber do que ficou lá atrás. Agora eu sou um novo homem, sou uma nova pessoa na presença de Deus. Eu agora prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus de Cristo Jesus. Então perceba, irmãos, que Paulo está nos dando essa lição para prosseguirmos, avançarmos. Olha só, a mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã é: prossiga, avance, aleluia. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Esqueça o que passou, o que ficou lá atrás. Agora é uma nova vida, uma nova história. O Senhor tem coisas grandes para realizar e fazer na sua vida. Amém? Pegue essa palavra, guarde na tábua do seu coração, prossiga na presença de Deus. O Senhor tem coisas lindas e maravilhosas para fazer e realizar na sua vida. Amém? Você gostou dessa palavra? Então que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que o Senhor te abençoe e te aguarda amanhã nesse mesmo horário para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.